Você com certeza já cometeu algum desses erros aqui que eu vou comentar hoje nesse vídeo. É o seguinte, você já ouviu falar sobre prop drilling? É um problema muito comum aqui dentro do React, a gente pode até chamar ele de um anti-pattern, certo? E eu vou te mostrar hoje na prática aqui como que a gente pode corrigir ele e te apresentar um pattern muito poderoso aqui dentro do React, beleza? Então, hoje é conteúdo um pouco mais avançado, mas se você está começando com React, também dá uma olhadinha nesse vídeo aqui para você já começar da maneira certa ali, não cometer alguns erros que são bem comuns ali no dia a dia, beleza? Então, vem comigo. Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, eu já adiantei aqui, né, um exemplo pra gente dar uma olhadinha. Esse exemplo aqui tá acontecendo o seguinte, vamos dar uma revisada nele aqui. Eu tenho um componente header, certo? Imagina aí que a gente tem um componente header, eu tenho aqui um layout, tá? Tem um parênteses aqui. Se você quer aprender a desenvolver esse layout que eu fiz aqui por volta, tem um vídeo aqui no canal, beleza? Dá uma olhadinha aí que eu mostro como é que a gente pode utilizar esses conceitos de layout aqui dentro do Next 3, tá? Mas o foco aqui no vídeo hoje é sobre o prop drilling. Na verdade, é sobre a composition, certo? Que é um pattern muito poderoso aqui dentro do React, tá? Então vamos lá. Vamos supor que a gente tem um header, certo? E aí dentro do header, a gente tenha um componente aqui que chama profile. Então imagina que a gente tivesse um header aqui em cima, né? Não é esse carinha aqui, mas é só um exemplo, tá? O header que eu tô falando é esse daqui. Mas imagina que a gente tem um header aqui em cima, como esse. E aqui no canto aqui, por exemplo, direito, você tivesse aqui um componente que vai ser o profile, que vai mostrar ali, né, o perfil do usuário logado ali, nome, e-mail, essas coisas, né? E aí, beleza, né? Ele é o seu children aqui. E aí, você tem o componente profile em si. Vamos supor que a prop message, você precise dela apenas no componente profile. Porém, como o componente profile ele é um children do seu componente header, o que você tem que fazer? Você tem que enviar a message para o header não vai fazer nada com ela, vai enviar para o perfil, para o profile, que é o children. E aí, sim, no profile vai ser utilizado essa prop, certo? Então, o que está acontecendo? Eu tenho o nível, que é o componente py aqui. Tem o segundo nível, que é o componente header, que é o filho da minha page. E o terceiro nível, que seria o profile, que de fato é o cara que vai precisar dessas informações. Consegue entender o tamanho do problema? A gente está passando isso aqui, pode ter mais camadas, tá? Imagina que você tivesse um outro componente aqui, esse profile ele tivesse quebrado também em outros componentes menores, e aí essa message você enviaria para um componente que é filho do profile, ou seja, seriam 4 níveis. E por aí vai, tá? Esse é um problema muito comum aqui dentro do React, tá? Como eu comentei no início do vídeo. E o problema é esse, né? Esse chamado prop drilling, ele é exatamente isso, é essa passagem de props de pai para filho, assim, em várias camadas, até chegar onde de fato você precisa daquela prop, certo? Então vão passar por várias camadas ali que elas não, de fato, precisem de... Nossa, tô passando um avião aqui. Desculpa aí, galera. Bom, você vai passar a prop por várias camadas que não precisam daquela prop, apenas só para transportar ela até onde é necessário, né? A gente poderia resolver isso daqui com a Context API, certo? Você poderia criar um contexto e aqui você setaria, nesse caso aqui essa message, e aqui no profile você importaria direto, ou seja, não passaria pelo header. Resolveria? Resolveria. Só que eu vou te ensinar uma outra maneira de fazer isso hoje, tá? Que é o foco desse vídeo, que é o composition pattern. A gente vai fazer basicamente o seguinte, eu vou fazer algumas alterações aqui nesse carinha. O meu header, ele vai receber agora, por exemplo, uma prop que vai chamar profile. Certo? Eu vou ter aqui ela vai ser do tipo React Node profile. Aqui eu vou renderizar o meu profile. Beleza? E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, ó, profile. E aí eu vou enviar aqui o meu profile
passando ali o message. Veja que continua funcionando, certo? Só que agora, o meu componente aqui, header, a gente tem que analisar dois pontos interessantes aqui, o que a gente ganha fazendo isso. O primeiro ponto é o seguinte. Primeira coisa, a gente agora deixou aqui, ó, é um componente, é uma prop agora, não está dependente mais, tá? A gente não depende mais do profile. A gente recebe uma prop, certo? Que é o profile, e aí, se algum dia a gente trocar esse cara aqui, pouco importa, porque pro componente header não interessa, certo? A gente vai enviar para ele uma prop, e ele não está dependendo diretamente do componente aqui, não está, entre aspas, chumbado aqui no corpo dele, certo? Então tem esse detalhezinho, que é bem importante a gente perceber. E o segundo, que também é importante, que a gente resolveu o problema do prop drilling. Ou seja, a gente não está enviando mais uma prop para o componente header que ele não necessita. Então a message, a prop message que de fato precisa lá no componente, a gente precisa dela de fato lá no componente profile, a gente já envia para ela aqui diretamente. Então o meu componente header não é um intermediário mais, certo? E isso aqui é bem interessante, tá? Esse é o primeiro exemplo que eu queria mostrar para vocês. E eu vou trazer um segundo exemplo que, cara, esse exemplo aqui vai ser bem interessante. Que é o seguinte, aqui agora a gente vai mexer um pouco com questão de performance, tá? Porque o próprio drilling, além de ser o anti-pattern, complica, né? Traz complexidade desnecessária para o nosso código, para o nosso projeto. Além disso, ele ainda também prejudica na performance. E eu vou mostrar para vocês o que acontece. Foi o seguinte, eu vou criar aqui, ó, vou criar um componente que chama component. Aqui nele, eu vou retornar, por exemplo, um P que chama children. Beleza? Só pra gente identificar ele aqui. E aí, eu vou apagar isso aqui, né? E aí, eu vou ter eu vou chamar ele de children aqui, tá? Eu vou criar um outro componente que chama component children. E aí eu vou ter um componente, chama component. E aí, aqui, eu vou ter o mesmo esquema aqui, ó. Que eu vou renderizar aqui o meu children, certo? Beleza? Só que aqui ele vai ter algumas coisas aqui, tá? Eu vou ter um estado, por exemplo. Eu vou simular alguns eventos aqui dentro, tá? Um click count, set click count, use state, vai começar com 0. E aí eu vou ter um use effect aqui dentro. Aqui no use effect vai fazer o seguinte, eu vou dar aqui um window.add event listener, click, e o que mais que a gente precisa? Eu vou criar uma função aqui de fora, tá? Const handle click, sei lá, qualquer coisa. E vou dar aqui um set click, eu vou pegar o anterior, prev mais um. Eu vou passar essa função pra cá. Beleza? E aqui, né, só pra gente fazer o certinho aqui dentro do useEffect, vou rodar na minha função cleanup o window.remove event listener, passando aqui o evento de click, e eu vou tirar o meu handle click. Beleza. E aí, eu vou exibir esse cara aqui, né? Então eu vou colocar aqui, colocar um H2 cliques. Beleza. Não vou usar essa própria aqui mais. E eu vou chamar esse cara aqui dentro. Beleza. Então tá ali. Agora, como eu adicionei um evento de clique aqui na minha tela,
Então, tô clicando aqui, né? Ele tá aumentando ali, beleza. Qual que é o problema disso? Vamos entender agora. Se eu der um console, eu vou resetar isso aqui, tá? Cacete. Eu não vou clicar ali não, porque já vai começar a contar. Se eu der um console, um children, olha o que vai acontecer. Beleza, renderizou 4 vezes aqui. Essa aqui é a questão do React 18, né? Eu comentei isso em outros vídeos e tal. Mas olha o que acontece agora. Na hora que eu clico, cada clique ele renderiza 2 vezes. Olha isso. Aumentando aqui 22, 24, 26, 28. Olha isso. Por que isso está acontecendo? Vamos lá. E qual que é o problema disso, né? Se você ainda não... se você está começando com React e ainda não entendeu qual que é a complexidade disso daqui. Esse componente children, ele é de fato um children. Ele é um children aqui do meu componente components. Certo? O que acontece? Ele não está recebendo nenhuma prop, nada dele mudou. Só que, porque ele é um children aqui dentro do meu componente, toda vez que a gente tem um set aqui, um set state, né, que a gente tem uma alteração de um estado, esse componente ele re-renderiza, certo? Porém, os componentes abaixo dele também. Mesmo que não tenha mudado nada aqui, ó. Não mudou nada. Meu children continua estático, ele não tem nada aqui, ele não recebe prop, não recebe nada. Se ele estivesse recebendo uma prop aqui, ó, esse click count lá de dentro do meu component, aí sim, ele deveria renderizar cada vez que ele é atualizado, certo? Porque aí teria o valor atualizado dele. Porém, ele não está recebendo nada. Então, ele deveria se manter, certo? Mas não é o que está acontecendo. Então, cada vez que a gente clica ali, ele é renderizado de novo. Então, isso aqui é um problema de performance, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui para poder resolver isso? Isso aqui é muito comum no React, cara, muito comum. Você vai ver muito código. E você mesmo, né, algumas vezes aí vai acabar cometendo esses erros aqui, tá? O que a gente pode fazer aqui para corrigir isso é o seguinte. Utilizando a composition também, igual a gente fez no exemplo anterior, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou continuar com esse console aqui, tá? Pra gente ver como é que vai ser depois que a gente fizer a alteração. E aí, aqui dentro do meu component, ele vai receber um children. Vou falar aqui que o children é do tipo React Node. Beleza. E aí, aqui dentro, eu vou passar ele aqui, ó. Dessa forma. E aqui, eu vou passar o meu children. O que vocês acham que vai acontecer agora? Ele não atualizou ali. Vou atualizar aqui a página. Beleza, tá 0. Já renderizou 5 vezes, é isso mesmo? Eu vou tirar esse console aqui e colocar de novo, porque ele tá acumulando ali. Beleza. Se eu der um console aqui agora. Children. Renderizou aqui. Show. Só que olha o que vai acontecer agora. Lembra que quando eu clicava aqui, o meu componente children, ele re-renderizava toda vez, mesmo que ele não tivesse alteração nenhuma? Olha agora. Ó, 1, 2, 3. Perceba aqui, ó. Tá se mantendo. Ele não atualiza mais. Que é o comportamento que a gente esperaria, certo? Que é o que a gente esperava no outro exemplo, da forma que tinha feito anteriormente, certo? Então, o que a gente pode tirar de conclusão disso daqui? Tem alguns pontos interessantes aqui também, tá? Ó, além de não causar vários re-renders desnecessários, o children agora ele não fica renderizando de forma desnecessária mais. Como o children agora é uma prop, pode ser qualquer componente, tá? A gente agora, de novo, igual ao exemplo anterior, a gente, aqui nesse componente, ele não está mais amarrado, ele não está dependente do componente children, certo? Porque como é uma prop agora, eu posso passar qualquer coisa para cá. Em vez de eu passar children aqui, eu passasse uma div, para ele tanto faz. Olha lá, para ele não mudou nada, certo? Passar aqui children 1. Não muda nada. Porém, essa parte aqui interna, o children aqui dele, ele não é renderizado mais, re-renderizado mais, certo? Então, toda vez que tiver uma alteração no componente pai,
o componente filho ele não é atualizado. Por quê? Porque agora ele é uma prop, certo? Tem esse detalhe. E, como eu comentei, agora ele fica também mais reutilizável. É um componente agora mais genérico. A gente consegue aproveitar ele em outras partes do nosso projeto, por exemplo. Imagina que isso aqui fosse um outro componente que a gente pudesse reutilizá-lo, né? Fosse um componente de layout, inclusive, como eu comentei aqui, tem um vídeo sobre isso. Vou deixar um card passando aí, onde eu te explico como é que a gente utiliza os layouts ali do Next 13 e tal. E aí, a gente aplicando esse tipo de pattern aqui dentro do React, tendo conhecimento dele, é um pattern simples, se você for parar para ver, porém ele é muito, muito poderoso e muito útil no dia a dia, certo? Porque evita grandes problemas, cara, problemas de performance, problema de acoplamento e de forma simples. Então, em vez da gente depender diretamente de um componente, de uma prop, algo assim, especificamente componente, né? A gente é melhor você definir a interface que o seu componente ele precisa, para daí você estabelecer, né, um contrato, né? Então toda vez que esse componente ele for chamado, pô, ele precisa ser passado um children. Então se eu não passar um children aqui, ele vai me reclamar, ó. Tá vendo? Então eu sou obrigado a passar um children aqui, tá? Enquanto eu não passo um children, ele não para de reclamar ali, certo? Então a gente estabeleceu um contrato e aí a gente tem todas essas vantagens que eu comentei ao longo do vídeo, beleza? Galera, se você quer aprender mais, né? Temos um canal no Discord, tem muita gente sensacional lá dentro, pessoal, assim, cara, incrível se ajudando e aprendendo bastante. Eu, inclusive, tô aprendendo muita coisa lá com a galera. Além de fazer, né, um excelente network, né? O link tá na descrição aí do vídeo pra você, caso você queira participar, né? Eu te convido bastante a dar uma olhadinha lá, beleza? E temos alguns links também na descrição, né? De livros que me ajudaram bastante a aprender programação e aprimorar os conhecimentos, né? E se você comprar por esses links aí, eu acabo ganhando uma pequena comissão e isso ajuda a manter o canal aqui, tá? Pra você não vai ficar nada, não vai ter acréscimo nenhum no valor, mas se você quiser ajudar o canal, você pode comprar através dos links aí na descrição, que ajuda a eu manter o canal aqui. E deixa nos comentários também seu feedback sobre o vídeo, né? Isso ajuda demais a manter e sempre trazer um vídeo aí com uma qualidade cada vez melhor pra você, beleza? Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui, grande abraço e até a próxima.